eles têm à disposição. Fiz isso no menor período de tempo. Vamos comparar com o Partido Novo, que é um partido montado por executivos da iniciativa privada. Eles gastaram milhões e demoraram 5 anos. Eu consegui coletar as assinaturas em menos de 2 anos, com muito menos dinheiro, sendo um líder, acima de tudo, político, não um líder empresarial. Porque existe uma diferença muito grande entre ser um líder empresarial e político. E você, como uma pessoa que conhece Aristóteles, sabe muito bem disso. Não existe nada mais nobre do que a boa atividade política e a busca do bem comum. Nesse sentido, eu até não concordo, me permita discordar, Thales, da ideia de que eu estou fazendo uma entrevista de emprego. Porque liderar um país não é uma entrevista de emprego. Liderar um país é apontar o caminho de um povo como um todo. Meu objetivo não é obter um lucro, meu objetivo é obter um horizonte. São coisas diferentes, ambas muito nobres, mas elas têm naturezas diferentes. E a gente tem que entender essa natureza. E o que me qualifica nesse sentido para estar aqui, além dessa experiência pretérita e dessas realizações que são metificáveis, no partido político que eu montei, eu tinha uma folha de pagamento que envolvia milhares de jovens espalhados pelo Brasil. Milhares, que ficavam debaixo de chuva, debaixo de sol, tomando não na cara de um monte de gente, que falava, eu não vou acreditar em montagem de partido, o Brasil não precisa de um partido. E eu tinha que toda quinta-feira, toda sexta-feira, pagar o valor deles, obtendo doação, vendendo produtos, e montei um partido vendendo livro. Num país de pessoas iletradas que não dão valor à leitura, eu vendi livro e a venda de livro foi responsável pelos 50% do faturamento que montou esse partido. Então o que eu sou é um líder gestor qualificado. No setor privado, porque a política, a atividade política que eu toco, inclusive o partido político, é um ente privado. E é um ente privado em que nós fazemos muito mais com muito menos. Criei a revista Valete, que é a segunda maior revista de política e cultura do Brasil impressa, depois da revista Piauí, não estou falando em digital, porque ela nossa é só impressa. Criei um ecossistema do Valete Plus com 50 mil usuários para produção de conteúdo independente, uma rede social própria. Isso nos qualifica usando, volto a colocar, o que há de melhor em termos de gestão, para ser um grupo político inovador. E aí o que as eleições nos mostram é fazer mais com menos. Sobre a política de segundo turno, eu volto a repetir, eu vou lutar e um líder não vai ficar aqui falando, eu não vou para o segundo turno, e qual é esse cenário? Não posso fazer isso. Imagina o Alexandre em Galgamela, você ama o Alexandre assim como eu. Imagine o Alexandre em Galgamela, não sei, acho que vou negociar com o Dario. Não, ele foi até o fim. E eu tenho que ser assim, porque o mesmo time, o mesmo exército de militantes que eu motivei a montar o partido político, eu tenho que motivar agora. E eu não posso ter compromisso com o erro. A família Bolsonaro e o lulismo são duas faces da mesma moeda, não porque são iguais, eles são diferentes entre si, mas porque ambos geram danos terríveis para o nosso futuro. A gente está penhorando o nosso futuro. A discussão política dessas eleições vai ficar centrada no quê? O Lula dá mais um pouco de pé de meia, o Lula dá mais um vale-gás para as pessoas e o Flávio Bolsonaro oferecer celular de graça para mulher, para melhorar a intenção de voto com mulher? Essa que se tornou a discussão política no Brasil, tinha que estar falando de desindexação, desvinculação, reforma de competitividade. Eu não aceito trabalhar com essas categorias. E isso não é ficar neutro, isso não é fugir. Até porque quando você adota esse caminho, o que acontece é que você apanha dos dois lados, que foi o que aconteceu comigo. Mas sabe o que acontece também? Você se torna um líder melhor. E esse é o ponto. Eu só estou aqui sentado, tendo a honra de estar sentado com vocês conversando, porque eu adotei um caminho, não da neutralidade, mas de enfrentar ambos, de não aceitar o erro de ambos. Isso me tornou um líder qualificado, que de acordo com algumas pesquisas, como é o caso da Atlas, já me coloca em primeiro lugar no público de 16 a 24 anos, ou seja, construindo um horizonte novo. E citando aqui um líder empresarial que deve ser referência para todos vocês, que é o Peter Thiel, ele já dizia bastante, crie seu próprio monopólio. Crie, antes de tudo, seu próprio monopólio. Seja líder de uma tecnologia que ninguém pode imitar. Foi isso que eu fiz para as novas gerações. Eu criei um pensamento político próprio, para um grupo político próprio, uma estética própria, uma liderança própria. E com base nisso nós criamos um nicho eleitoral próprio, com um sonho, um horizonte próprio, que nos deixam aptos a participar do grande debate. E é por isso que eu tenho a honra, Thales, de estar aqui com você, de poder discutir isso com você, de poder discutir com o Lula. E tá aqui, eu fui fofo. É demais. Calma que aí ele retruca. É uma visão que pode ser encaixada também como empresarial no sentido de gestão, mas uma visão muito poderosa em termos de coração. Eu tô aqui por causa desse coração e é isso que vai fazer a gente mudar o Brasil. Obrigado. Mas, candidato, a resposta, vota Lula ou Flávio, sendo que Lula elege Eu voto Lula? Renan Santos. Eu não vou pra batalha pensando em perder. Eu voto Renan Obrigado, Santos. Legal, acho que é legal a resposta. Vou responder o quê? Acho que eu vou de Flávio. Que merda, você tá motivando. Galera, vamos pro segundo turno. Segundo turno eu vou de Flávio. Eu, hein? Conversa, gente. E aí, galera, gostaram da resposta aí do Renan aí? E se, né? Imagina essa possibilidade. Meu Deus, se o Renan desse uma declaração dessa aí, eu acredito que ferroramente que era capaz do partido acabar. Assim, não acabar literalmente, né? Que é só da forma... do jeito de falar, né?
eu acho que muita gente sairia, né? Acho que o Arthur ali cairia fora, o Kim também cairia fora, se o Renan tivesse uma postura dessa, e essa não vai ter, não teve até enquanto era pequeno, né? Por exemplo, quando só era o time, o MBL não tinha um partido, não fez isso, vai fazer isso agora? É sem lógica. E a galera tem essa cisma de saber se vai ou não apoiar fulano ou ciclano, né? E eu nunca vejo as reportagens falando, Renan, você no segundo turno, com Lula, com, com, com Flávio. Não, as pessoas sempre já colocam o Flávio e o Lula. É assim, é um negócio sem lógica. E não consegue, parece que, ver a grande diferença que tem entre os três, né? Porque não tem nem como comparar o Renan com o Flávio ou até mesmo com o Lula, porque a inteligência é totalmente diferente e o cara conseguiu criar aí partido, tudo que ele criou, todas as coisas que ele criou, então você já consegue ver que o cara tem um plano pro Brasil, né? Pra botar no eixo. Agora eu quero saber você, vai nos comentários aí e deixa a sua opinião também, beleza? Valeu!